Hoje eu quero te falar um dado que deveria acender um alerta em quem faz política. O BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, divulgou uma pesquisa que à primeira vista ela parece técnica, mas ela diz muito sobre como a política precisa se comunicar com o povo brasileiro. Então, vamos lá. Apenas 24% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas mesmo, como baixar um aplicativo ou anexar um documento no e-mail, né? Aquilo que a gente sabe fazer há um tempinho. Isso nos coloca abaixo da média da América Latina, que é de 29%, e muito abaixo dos países da OCDE, onde a média é de 64%. Quando o nível é intermediário, o cenário é ainda pior. Só 11% dos brasileiros têm esse tipo de habilidade. Enquanto isso, na América Latina, a média é de 21%. E aí, nos países desenvolvidos, 40%. E o mais curioso é que no Brasil a gente tem 249 milhões de dispositivos digitais ativos. Ou seja, a gente tem mais aparelho do que gente, mas falta habilidade para utilizar. Na prática, isso quer dizer que a maioria da população brasileira é analfabeta digital. E onde é que entra a política nisso? Entra no fato de cada vez mais a política se comunica no digital. E entra também quando a gente pensa no impacto que isso teve e ainda tem na disseminação das fake news tão famosas. Pessoas com pouca habilidade digital, elas são mais vulneráveis. É mais fácil apertar, compartilhar, do que verificar se realmente a fonte é segura. É mais fácil acreditar numa manchete sensacionalista do que buscar o contexto todo daquele texto. E é por isso que os dados do BID não são só estatística, mas sim um aviso. A gente precisa pensar melhor no conteúdo da entrega online, na linguagem, no formato. Não adianta apenas estar no digital. É preciso entender o público que está ali assistindo. Porque se quem consome é uma população de baixa habilidade digital, que é o que a gente viu, então o conteúdo precisa estar acessível, simples e direto. A política pode e deve estar no digital. Mas para se comunicar de verdade, a gente precisa saber o que entregar, para quem entregar e como entregar. E esse é o verdadeiro desafio da comunicação política aqui no Brasil hoje. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV deste domingo. Lembrando sempre que o programa Em Evidência tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. E Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Revista Em Evidência, você já sabe, quem faz está em evidência, tanto na política como nos negócios, né? Você pode nos acompanhar também lá pelo nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, e também lá no nosso perfil no Instagram, para conferir os bastidores aqui do programa. Para fechar o programa Em Evidência de hoje, nessa próxima parte, o meu convidado foi prefeito por 8 anos do município de Rio dos Índios e também coordenador e presidente da poderosa FAMURS. Atualmente é chefe de gabinete dos prefeitos da Casa Civil do governo do estado, além de primeiro suplente a deputado estadual pelo Partido Progressistas. O programa Em Evidência de hoje recebe um dos homens que mais entendem de municipalismo no Brasil. Com você, Salmo Dias de Oliveira. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Olá, Cláudio, muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanham nesse domingo. Domingo que é um dia especial sempre, né, para a família, onde todos se reúnem ali no almoço, ou com um bom macarrão, ou com um churrasco, nós como somos gaúchos. Então é um dia muito especial. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre os municípios e esta importante, digamos, importante parceria que tem de haver dos governos, tanto estadual quanto federal, junto aos municípios para cuidar bem das pessoas, que é o objetivo. É verdade, porque a gente diz aqui, né, Salmo, porque no município, na cidade que a vida acontece, gosto muito, né, dessa expressão, porque é verdade mesmo, só lembrando, o pessoal não bate, aqui tem o governador, o pessoal não bate na porta do governador, nem lá do presidente da República, vai bater na porta do prefeito, sobre assuntos que nem sempre são incumbência do prefeito, mas tem que resolver. Nesse sentido, vou começar perguntando, Salmo, como é que você analisa a realidade do municipalismo no país
e por que a tão sonhada revisão da distribuição, né, do FPM, aí, do Fundo de Participação dos Municípios, não evolui? Olha, não é bem assim, Cláudio. Na verdade, nós temos uma evolução graças à organização dos municípios. O município é o primo pobre, digamos assim, do Estado e especialmente da União, que nós temos, infelizmente, em Brasília, a concentração dos recursos que são gerados nos municípios. Sim. Né? O cidadão produz no setor primário, na indústria, no comércio, lá no município. O cidadão vive em um município, ele não vive nem no Estado e nem na União. Ele vive... ente... Exato, é fictício, né? O cidadão vive em um município. Então, o município tem, hoje, graças a muito esforço, muito diálogo com o próprio Congresso Nacional, que vem entendendo que o recurso mais perto do cidadão, ele é mais bem administrado, ele dá resultado, ele tem mais capacidade de ser bem cuidado, né? Porque o cidadão está de olho no prefeito ali, quanto que pagou pelo pneu, pela hora-máquina, pelo medicamento, pelo transporte, enfim, ele está o recurso mais bem cuidado no município. Então, esse processo vem evoluindo. Eu, quando prefeito e presidente da FAMURS em 2016, Cláudio, e 2017, né, do biênio 2017 e 2018, nós tínhamos aí em torno de 18% que eram dos recursos arrecadados no país que retornavam para o município. A grande maioria ficava 50 e pouco por cento com a União e os municípios com 18%. Hoje nós temos avançado. Os municípios têm em torno de 25%, o Estado 25% e a União ainda detém a grande maioria, 50%. Né? Então, nós evoluímos muito, mas graças às organizações, faço aqui uma referência especial à própria FAMURS, né, aqui no Rio Grande do Sul, que congrega os 497 municípios. Tive o privilégio de, quando presidente da FAMURS, assinar a filiação de todos os municípios. E isso trouxe para nós uma unidade muito grande. Sim. Né? Temos aí a parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, presidido pelo Zilkowski, que também é um grande municipalista, diria eu que o maior do mundo, né? Porque ele milita há muito tempo nisso e temos melhorado constantemente a vida das pessoas nos municípios, porque, como eu disse, o município é o principal parceiro do Estado e da União na realização de obras, de serviço, de desenvolvimento nos municípios que nós temos esse contexto que é muito especial. Muito bem. O seu partido, né, foi o primeiro a eleger uma mulher trabalhando aqui na presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O primeiro a eleger uma presidente na Federação e também, mais recentemente, elegeu a primeira mulher a presidir a FAMURS, no caso, a sua esposa, Adriane Perim de Oliveira. Além disso, é atualmente o único a eleger como um prefeito negro no estado, né? O Progressistas, a gente pode dizer que é o partido mais democrático do Rio Grande do Sul, pelo jeito? É um partido democrático. Eu sou tão democrático que eu respeito a todos os partidos, Cláudio, né? Mas o nosso partido tem sido realmente, está na vanguarda de abrir espaços. Quero fazer com justiça aqui também uma referência à nossa primeira presidente da Assembleia Legislativa, que foi a deputada Silvana Covatti, e que também foi secretária da Agricultura. É verdade. Né? Também a primeira mulher a ser secretária da Agricultura. É verdade. Então, o nosso partido, ele é um partido conservador, mas que tem abrido espaço para aqueles que exercem os seus mandatos com competência. Sim. E eu quero fazer justiça. A Simone, né? A Simone, que foi a primeira presidente da Federação, e agora a Adriane, que é prefeita de Noai, reeleita. No caso, tenho muito orgulho por ser minha esposa, mas por ser uma mulher extremamente preparada, consciente da missão que ela tem, né, de ouvir os prefeitos, de convergir ideias, de dialogar tanto com o governo do Estado, com o governo federal, naquilo que interessa para resultado nos Sim, governos atuais. Na prática. Porque... afinal de contas, o cidadão que mora em um município, o senhor que mora aqui em Porto Alegre ou em qualquer cidade do nosso estado, quer tirar a poeira e o barro da frente da sua casa. É verdade, não quer ficar sabendo de briga política. Quer transporte de qualidade, quer chegar no posto de saúde e encontrar o médico, o medicamento para tirar a dor da pessoa. É verdade, né? É nesse sentido que nós queremos os governos municipais próximos dos cidadãos. Então, acredito que a Adriane vai nos orgulhar muito. E, por certo, que é a primeira mulher, depois de 50 anos, a presidir a FAMURS, mas não será a última. Depois dela, tenho certeza que vai inspirar tantas outras com capacidade, como temos prefeitas que estão no exercício de seus mandatos. E tenho certeza que será uma oportunidade ímpar
que nós estamos vivendo. E que bom que os progressistas conseguem, digamos assim, gabar-se aí desta oportunidade que dá para os seus quadros, homens e mulheres que se dispõem a servir. Maravilha, maravilha. Falando nisso, né, o que a gente pode falar sobre a articulação com os prefeitos nessa reconstrução do Rio Grande do Sul? Se avançou muito, mas ainda tem o que fazer, né? Olha, é importante dizer, o governo Eduardo Leite e Gabriel, agora, enfrentaram, e que vai estar de aniversário no próximo dia 2 de maio agora, a maior das enchentes e a maior catástrofe da história que nós conhecemos. É verdade. Nem eu, nem você conhecemos uma catástrofe tão grande, que foi essas enchentes. É verdade. Né? Então, nós tivemos devastado aí equipamentos públicos, praças, rodovias, pontes, perdemos vida, cidades destruídas. E isso é resultado de uma vida inteira. Cidades, por exemplo, quero aqui fazer uma homenagem, por exemplo, ao meu amigo prefeito de Angola, lá de Cruzeiro do Sul, que teve a cidade completamente destruída. Uma vida de trabalho de muita gente, muito suor, muitos sonhos. Ali não estavam meramente as casas, Sim. Estavam sonhos, estavam expectativas, estavam esperança, estavam vidas. E vidas que perdemos. Então, nós tivemos, é evidente, um grande retrocesso em todas as áreas, mas nós também reencontramos e encontramos no gaúcho uma capacidade de reagir muito forte, Cláudio. E é importante agradecer a solidariedade daqueles que tiveram de mão dadas, não só do Rio Grande do Sul, inclusive do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, de todo o mundo que se sensibilizou e possibilitou nós encontrarmos saída naquele momento que nós não vimos saída. Estava terrível. Né? Então, estes investimentos, e como eu disse, eu sou da política de convergência, de buscar resultados. E vemos agora a iniciativa privada, por exemplo, que já se recompôs com muito mais competência, né? Os comércios, as carteiras de quem tinha cliente, foi atrás do seu cliente, recompôs o seu comércio, às vezes com pouca ajuda do governo, né? Mas fez a sua parte. Sim. E o Estado também está fazendo a sua parte. Nós todos os dias estamos acompanhando obras que são entregues, né? E que muitas precisam ser feitas, e eu tenho plena convicção que nós vamos sair muito mais fortes do que entramos nesse processo, porque a gente só aprende e fortalece a nossa musculatura, digamos assim, intelectual, a nossa capacidade de entrega, no momento que nós vivemos uma situação como esta. E eu sou um gaúcho fervoroso, acredito na capacidade da nossa gente, do nosso Estado, e que nós vamos recompor em breve. Com certeza, com certeza. Voltando a falar da força das mulheres aqui no Estado, Salmo, a tua esposa, a prefeita de Donoai, como a gente falou aqui, né, Adriane Perim, que é a primeira mulher presidente da FAMURS, como ex-presidente da entidade, que conselho daria para ela, que está aí com esse desafio, além do normal, que é justamente numa reconstrução também, né, nessa costura com os prefeitos aí, nessa reconstrução, independente de partido, independente de ideologias, trabalhando por todo o Rio Grande, né? Olha, eu costumo dizer que a política no Brasil, no nosso Estado, sempre foi um ambiente muito masculino. Sim. Eu não diria que é machista, e a Adriane é da minha escola, digamos assim, ela também tem essa capacidade de entendimento, que nós só vamos ter espaço para as mulheres, para homens, independente da cor, independente da sua opção sexual, enfim, de todas as atividades, quando nós tivermos competência, né? Então, nós estarmos preparados é fundamental. E a Adriane, ela tem uma capacidade que é melhor que a minha até, né? Ela tem uma capacidade de ouvir muito, né? Nós temos muitas pessoas hoje. Nós estamos aí olhando nas redes sociais. As mulheres têm isso também, né? Além de fazer mais uma coisa ao mesmo tempo também, que a gente não tem isso. Nós observamos nas redes sociais, todo mundo tem, e é bonito, todo mundo se expressa, todo mundo dá a sua opinião. Sim. Nós temos muitas verdades, temos muitas mentiras, mas temos que ter capacidade, sobretudo, de ouvir. É verdade. E na direção da FAMURS, eu acho que o grande mote assim, que vai mover a prefeita Adriane na entidade é a capacidade de ouvir aquele prefeito que sai lá da sua cidade com um sonho de melhorar a praça
para as famílias se encontrarem no final de semana. Sim, município de 5, 4, 5, 6 mil habitantes. De resolver o problema daquele cidadão que precisa de uma ambulância para vir até procurar um serviço médico num grande centro. Então, são desafios, são sonhos, são esperanças. Então, eu acredito que ouvir isso e poder traduzir nas políticas, opinar nas políticas, posicionar-se diante do governo do Estado, diante do governo federal, dos próprios Ministério Público, Tribunal de Justiça, todos os órgãos que compõem o poder público, né? E traduzir isso de forma muito verdadeira, que cuidar dos municípios é cuidar das pessoas. Né? Se o seu município, aí onde o senhor vive, onde a senhora que está nos assistindo vive, estiver bem, você vai estar bem. Gerar desenvolvimento, qualidade de vida, oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, né? O cuidado para quem precisa de assistência, a assistência. Então, eu acredito muito nisso. E não dei nenhum conselho a ela, porque ela é proativa, né? E vai ter esse privilégio, como eu disse, depois dela, certamente outras mulheres o farão, mas eu tenho certeza que ela terá uma capacidade muito grande de ouvir, de convergir essas ideias, e, eventualmente, posicionar aquelas que não são convergentes, mas para o crescimento dos municípios, da capacidade de entrega deste parceiro federado, que chama-se município, que, diante do Estado da União, faz boa política e cuida das pessoas. É verdade, isso aí. É verdade. Está aí, bacana, bacana. Falando nisso, então, Salmo, vamos falar sobre os prefeitos, né? A gente tem visto que, de um modo geral, as atribuições aos prefeitos têm sido cada vez maior, tanto do Estado como da União, só que muitas vezes não diz de onde que os prefeitos vão tirar recursos, né? Eu converso com os colegas prefeitos aqui e eles falam muito sobre a questão, o percentual obrigatório por lei de investimento, na educação, na saúde. De um modo geral, os 497 municípios do Rio Grande do Sul investem o que a lei manda e mais, e um pouco mais. Quer dizer, os prefeitos já estão aqui assim, né? Quais são as demandas, né? Além agora, a gente falou sobre reconstrução dos prefeitos que você ouve lá, por exemplo, né? No governo do Estado, nesse momento, aí, os desafios dos prefeitos aí para 2025 agora, por exemplo. Olha, todo prefeito, quando ele assume, ele tem um projeto de governo em todas as áreas. Ele está preocupado de resolver o problema, como eu disse antes, de tirar a poeira e o barro da frente da casa do cidadão, está preocupado com a iluminação pública, com o serviço de zeladoria, ele está preocupado com a saúde, especialmente, né? O cidadão, o prefeito que é do interior, tem o cuidado daqueles munícipes que lidam no dia a dia, quer seja na produção da proteína animal, do suíno, do frango, do leite, né, da produtora de grãos, enfim, da indústria, do comércio local. Ele tem muitos sonhos, mas daí descobre logo na sequência que ele é limitado pela capacidade financeira, de recursos, né? Ele tem muito menos recurso do que demandas. Sim. Né? E aí, então, os prefeitos atêm-se a priorizar o que é mais importante fazer. Agora há pouco quero homenagear o pessoal do Alto Uruguai, que estava conversando com o ex-prefeito de Jacutinga, e ele me disse que realizou tanto no governo dele, mas que ficou tanta coisa por fazer. E é verdade. É verdade. E é verdade, é assim no nosso dia a dia. Então, os prefeitos, de maneira geral, hoje eles têm preocupação muito séria com a geração de oportunidades para quem gera desenvolvimento, especialmente aqueles prefeitos que pretendem fazer dos seus municípios um município mais forte, com mais vigor de arrecadação. Hoje nós temos a necessidade de criar um ambiente de negócios. E um município que tem esse ambiente de negócio, ele tem um bom serviço de saúde para o cidadão que lá trabalha, ele tem que ter uma oportunidade para seu filho estudar numa boa escola, ele tem que ter na sua comunidade, no seu bairro, opções de lazer, que daí vai no esporte, que vai também na praça da cidade, que ele pode se encontrar para tomar um chimarrão, para conversar com os amigos, ver a criança acessar um brinquedo. Né? Então, todos os prefeitos têm preocupação com este ambiente positivo, propositivo. E hoje, diante desta realidade que nós estamos vivendo, e esta, digamos assim, poluição de informações que nós temos, né? Inclusive de inteligência artificial, que todo mundo está meio desconfortável, sem saber para onde é que caminha. É verdade, né? Entendendo direito o que está acontecendo. Os prefeitos, de maneira geral, estão tendo
como ativo, inclusive, mão de obra, né? Hoje nós temos dificuldade de mão de obra, temos aí os gargalos da Previdência, do sistema previdenciário municipal, a reforma tributária que veio, como eu disse, construída lá em Brasília e que vai atingir, por certo, os municípios na construção agora do novo novo Imposto de Bens e Serviços e tirando aí o ISS, que era uma receita municipal, o ICMS também, que vai compor isso tudo, feito por uma gestão de um conselho lá em Brasília. Então, o prefeito está muito apreensivo e não é para menos. E aí, mais uma vez, a importância da união, do conhecimento de causa, das nossas entidades, da própria FAMURS, da própria CNM e também o diálogo permanente, quer seja com o governo do Estado, com os deputados federais, que tem nas emendas um grande parceiro de distribuição de recursos. Eu sou favorável às emendas porque elas desconcentram um pouco dos recursos da capital e chegam nos municípios, né? Agora, também a importância de o deputado fazer votos em determinadas matérias que vão impactar na vida das pessoas por anos, como é o caso, por exemplo, da reforma tributária. As ações que vão ser tomadas nos próximos anos vão impactar 50 anos na vida dos municípios. E aí é que precisamos de prefeitos unidos, bem qualificados, bem informados, um diálogo permanente com o governo do Estado, com o governo federal, com os nossos deputados, quer seja estadual ou do Congresso Nacional, para nós construirmos um Brasil cada vez melhor. Governar, ela é um caminhar permanente, né? E quando nós tocamos e melhoramos a vida das pessoas, faz bem. Falando em diálogo, Salmo, em relação ao governo do Estado, como é que o gabinete dos prefeitos da Casa Civil assessora, né, as prefeituras do Estado? Como é que funciona na prática isso, né? A gente vê os prefeitos que assessoram muitas vezes ali o pessoal do secretariado e tal. Como é que é essa assessoria com as prefeituras? Cláudio, a palavra define articulação. Eu gosto de dividir, de aprender, de ouvir e de dar informação. O governo do Estado tem sido parceiro, o governo do Eduardo Leite tem sido um parceiro, até, eu diria assim, eu tive o privilégio de ser prefeito num tempo duro e que aprendemos a governar com pouco. Sim. E que há muito tempo nós não realizávamos convênio com o governo do Estado. A minha briga, por exemplo, quando presidente da FAMURS, era para recuperar os recursos que o Estado não estava pagando da saúde. Sim. O governador Eduardo Leite conseguiu fazer uma boa gestão e teve resultados muito positivos. E hoje é possível, né? Através do Avançar, nós estamos em todos os municípios, não há um município que você caminhe que você já não veja uma obra do Estado, ou é uma ampliação da unidade de saúde, ou é uma obra do Avançar na pavimentação, ou é uma melhoria no turismo, como está acontecendo nas missões agora, por exemplo, uma linha especial que o governador está fazendo para os próximos 400 anos da colonização, não é colonização, na verdade, é da evangelização jesuítica, né, que vai fazer no próximo dia 3 de maio, agora 400 anos, de 2026. Então, investimentos que são oportunidades de crescimento. Então, o governo do Estado tem sido um grande parceiro dos municípios e nós fizemos isso. Então, o prefeito, quando ele tem a possibilidade de conversar com o secretário, com o deputado, com o governo de forma especial, ele já vai direto. Agora, quando ele tem... Bora, Salmo, quero saber como é que funciona para mim buscar um recurso, para mim pavimentar ao redor da minha gruta que vai trazer turista do meu município. Sim, aí boa. Nós instruímos. Aí, olha, eu quero levar o asfalto para um equipamento público que nós temos lá no nosso município, que é uma creche que hoje está no barro. Aí nós sabemos como é que faz a programação. Boa. Nós fizemos esta articulação de informação, ouvindo com atenção o prefeito e temos convicção de que esse trabalho tem dado muito resultado. Tive essa incumbência do governador Eduardo Leite, tenho desempenhado dentro das minhas limitações com o maior denodo possível, a maior atenção e tenho certeza que os prefeitos que nos visitam encontram na gente um amigo, uma mão estendida, uma boa informação, uma boa articulação e nós temos feito isso com muita alegria e o resultado tem sido muito positivo. Que bacana, porque isso é importante, né, Salvo? Muitas vezes agora a gente teve, eu acho muito bacana isso, tivemos uma leva de jovens prefeitos assumindo, né, uma política aí de um pessoal novo, mas que nem sempre tem aquela vontade toda, mas como o Salmo falou, quando se depara com a questão do orçamento, ali nem sempre consegue realizar
tudo, ou não sabe, ou até tem um orçamento, mas não sabe os caminhos ali, né? Porque não é para administrar uma prefeitura, né? Eu converso com os prefeitos colegas do Salmo, que já foi prefeito, sabe, qualquer coisinha, uma xícara aqui, tem que prestar conta, tem que ter licitação, tem que, né? A gestão municipal hoje ela é muito eficiente. Eu diria assim que ela é a que mais resultado dá. E quando o governo federal ou o governo estadual se propõe a realizar uma obra ou prestar um serviço, ele precisa necessariamente do município. O município é o parceiro, né? Uhum. É quem vai realizar, quem vai entregar aquela melhoria. É. Como eu disse, em qualquer uma das áreas. Então, a nossa articulação é nesse sentido, é de fomentar, de instruir, de aprender, de ouvir, de encaminhar, quer seja especialmente no governo do estado, mas também temos feito isso junto ao governo federal e temos feito com muita alegria, acredito que com competência. Independente do tamanho dos municípios, como a gente falou também, né? E como o governador mesmo orienta o seguinte, olha, nós aqui somos governo do estado e governamos para todos os partidos, para todos os municípios, nós não perguntamos de que partido é, muito ao contrário, nós estamos lá para servir. Aliás, o estado alcançou o maior índice de investimento dos últimos 25 anos, né? A gente teve aí entregas aí no mandato do governador Eduardo Leite, fantástico, a gente está falando aí, né, no interior do estado, né, com programas de investimento, de fomento, entregue na mão dos prefeitos, fantástico, né? E de forma muito especial, é preciso aqui também reconhecer, o governador foi um prefeito, né? E eu digo que todos aqueles que foram prefeito, eles têm o DNA municipalista, né? Então, o governador criou, por exemplo, uma plataforma e que é possível de os prefeitos, os seus secretários, colocarem nesta plataforma os seus projetos de governo. Então, aquilo que eles apresentaram para eventualmente ganhar a eleição, eles podem traduzir isso não meramente numa ideia, né? Mas podem projetar. E é importante dizer que o projeto ele é diferente de uma ideia. Uma ideia, tu pensa, vou fazer uma rua. Agora, o projeto é quanto custa, qual é a espessura, qual é a durabilidade, qual é a qualidade do asfalto que tu vai utilizar, ou do calçamento, ou enfim. E isso é muito importante, que o prefeito pode traduzir e o governo tem atendido às demandas que os municípios têm apresentado. Porque, às vezes, tu tem um programa que se cria lá em Brasília, de gabinete, ou até em qualquer outro governo, se cria um programa de gabinete, mas que não é a demanda que o município tem. Boa. Né? Vou citar um exemplo. Um dia, eu escutei aqui, um prefeito chegou e disse, olha, eu não quero um trator, né? Eu preciso lá no meu município de um drone para auxiliar as pessoas a aplicarem os fungicidas e o adubo foliar nos terrenos íngremes, né, que não vai trator, eu preciso de um drone. Boa, olha. Boa. Né? Então, o governador tem adaptado o governo, as suas secretarias, a políticas que dão resultado e não pode ser diferente, conectado com os municípios, com os prefeitos e com aqueles que fazem a execução das políticas públicas com o eficiente que é o prefeito. Maravilha, tá aí o municipalista aí, já vi de longe. Maravilha, chegamos ao fim desse primeiro bloco, mas tem mais um bloquinho para finalizar e a gente vai voltar com esse bate-papo muito bacana aqui, é claro, com a sua companhia, tá bom? Um instante a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV deste domingo para esse último bloco, né? Sempre agradecendo aí os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. O programa Em Evidência na TV tem aí a parceria e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano e Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Você já sabe, né? A política dos negócios, quem faz está em evidência. Convidamos sempre você a se inscrever no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também a nos seguir lá no Instagram, @Revista em Evidência, com os bastidores
do programa, né? Estou recebendo hoje aqui o chefe de gabinete dos prefeitos da Casa Civil do Governo do Estado, Salmo Dias de Oliveira, batendo um papo sobre municipalismo, principalmente, né? E sobre como é esse prefeito também lá do Rio dos Índios, como é a vida do prefeito e como, né, funciona administrar um município. Salmo, vou abrir esse bloco perguntando sobre uma questão muito interessante que muitos prefeitos acabam começando a sua carreira política como líderes comunitários, né, em alguma área, aqui naquela sua região, naquele seu bairro. Mas e aí, ainda vale a pena o líder comunitário alçar voos aí para a prefeitura de um município, Salmo? Cláudio, vale. Com certeza vale. É? Olha, quem é o prefeito? O prefeito é um cidadão que mora em uma cidade e que tem ali, acredito eu, nos melhores dias da sua vida, mais produtivos, né? Ele é identificado lá porque ele tem um comércio, é bem-sucedido, ele é um advogado, ele é um médico, ele é um produtor rural, enfim, ele é um professor, né? É uma pessoa que tem uma biografia conhecida na cidade. Eu duvido que se eleja um prefeito que não tenha uma história de entregas e que seja uma pessoa que inspire confiança, que seja capaz de ser o portador do que tem mais precioso, que é o sonho do cidadão. Então, o prefeito, em última análise, a prefeita, ele é o portador deste sonho. E ele assume com dezenas, talvez centenas de projetos que ele gostaria de colocar em prática. Mas quando no exercício do seu mandato se depara com aquilo que nós falamos no primeiro bloco do teu programa, Cláudio, né? Se depara com a demanda maior que a sua capacidade de investimento, né? O município tem um recurso e ele acaba tendo que priorizar determinadas áreas, né? Por exemplo, eu sou um apaixonado pela educação e o município faz, na sua primeira etapa da vida educacional da criança, ele faz o que é de mais importante, que é o ensino infantil. Sim. E ali, quando o prefeito, com a sua equipe de educação, consegue a essa criança ensinar a ler, não basicamente enxergar as letras ou montar uma palavra, mas consegue fazer com que essa criança leia e aprenda as primeiras operações de matemática, multiplicar, somar, dividir, subtrair, essa criança até o segundo ano, e é o município que faz isso, essa criança vai aprender. Vai ser um bom jornalista, vai ser um bom advogado, vai ser um bom médico. Agora, se nós não temos isso na primeira etapa, nós vamos ter comprometido essa capacidade. Depois começam esses sistemas aí que vão passando obrigatoriamente, que a criança não aprendeu lá o básico e acaba sendo uma pessoa com muitas frustrações no futuro. Então, o município, ele é, na minha opinião, como eu disse, o principal articulador, e ele tem uma função espetacular em todas as áreas, né? Eu falei da saúde, da educação agora, mas eu podia ter falado da saúde, que faz a saúde preventiva, né? Que começa lá no município, desde do pré-parto, né? E das escolas que os municípios dão ensino também dentro das escolas. Aí tu começa, em todas as áreas, você faz o básico, o fundamental no município. Então, eu diria que, dos cargos que eu conheço, né, ser prefeito, tu consegue realizar, lógico, tem muitas coisas que você não consegue, mas você prioriza e você consegue ter resultados excelentes para a sua comunidade, para o seu estado e para o seu país. Então, vale com certeza. Um abraço para os prefeitos, para as prefeitas, e eu desejo que vocês tenham muito sucesso. E o senhor e a senhora, que é um cidadão e do seu município, torça para que seu prefeito consiga fazer, porque daí o senhor vai estar bem também. Olha que maravilha, vai ser mesmo, né? Porque todo cidadão é um municipalista. Olha aí. Gostei dessa frase, é verdade, né? Isso aí nós dissemos lá em 2017, quando fomos presidente da FAMURS, e não mudamos a nossa convicção. Todo cidadão, ele pode até não saber. Não, às vezes nem sabe. Mas ele é um municipalista, porque se o município dele gera oportunidade, cuida dele, ele está bem no lugar que escolheu para viver e ser feliz. Salmo, falando sobre a questão da realização, nós estamos falando aí sobre a questão do orçamento, né, os desafios que o prefeito tem, assim como o governo do estado e assim como a União, né? A gente teve aí a situação, por exemplo, aqui do Piratini, que registrou um superávit pelo 4º ano consecutivo, né?
Equilibrar as contas é importante também, né? A gente tem, obviamente, aí os prefeitos têm essa preocupação, não pode deixar o município lá, isso às vezes acontece, para o seu sucessor lá quebrado. Isso também no Estado não é diferente e no país também não, né? E a gente tem o governo Eduardo Leite aí, ao contrário, nesse sentido aí, com essa boa notícia no 4º ano consecutivo com um superávit, né? Que trabalho. Isso é fundamental. A lei de responsabilidade fiscal criada lá atrás tem reflexos positivos até hoje, né? Que fizeram as gestões de forma muito simples e objetiva. O que é a lei de responsabilidade fiscal? É tu não gastar mais do que arrecada. Para o pessoal entender de casa, né? De forma simples isso. Então, se nós conseguimos viver com o orçamento que nós temos, ganhamos 1.000. É como uma família. E conseguimos nos organizar para gastar 900 e conseguir economizar 10, nós vamos ter sucesso. Agora, se nós entrarmos numa seara de gastarmos mais do que arrecadamos, acontece que nós temos aí o descontrole e que torço que o Brasil não caia nessa cilada, né? De gastar mais do que se arrecada, consiga ficar dentro do seu orçamento, e isso evidentemente que traz um resultado muito positivo quando nós gastamos menos do que arrecadamos e nefastos quando gastamos mais do que arrecadamos. Então, o governo do Estado tem sido propositivo, as suas ações, as atividades que desenvolveu de gestão, reforma administrativa, as reformas que fez aí também com as negociações apresentadas de concessões, as atividades de vendas das estatais que estavam deficitárias, esses ajustes que foram feitos com a parceria da Assembleia Legislativa, possibilitou o Estado voltar a investir e ter resultado positivo, como nós estamos acompanhando, né? Aqui muito não acontecia. Pois é. Salmo, você é deputado estadual suplente, né? Como é que avalia a atuação da atual legislatura? Olha, é difícil de falar, né, dos deputados, mas eu acredito que cada um que se elegeu tem procurado fazer o seu mandato, né, a sua legislatura, ser muito de entregas. Eu acredito que nós temos hoje uma base consolidada, por exemplo, que vota os projetos do governo, sempre com maioria. O governador Eduardo Leite conseguiu articular isso, e esta base também tem conseguido enxergar resultados positivos, né? E eu acredito muito que o Rio Grande vai crescer mais do que em outros estados. Nós estamos trabalhando com inovação, estamos trabalhando com tecnologia, com geração de oportunidades. O nosso povo, o povo gaúcho, é um povo trabalhador, né? Tivemos alguns percalços agora de estiagem e depois de enchente. Sim. E agora, novamente, nós estamos vivendo uma crise absurda na área do setor primário, no setor de produção de grãos, que é, em última análise, carne, né? Que é proteína animal, que do soja e do milho você transforma isso em carne. Tivemos uma seca e que o Brasil precisa olhar para o Rio Grande do Sul. Quero falar aqui de um tema que eu conheço particularmente muito bem, né? O estado do Rio Grande do Sul tem no setor primário, eu diria que mais de 50% da sua economia. E com uma safra frustrada, como tivemos agora por causa da estiagem, nós não vemos as nossas feiras movimentadas, nós vamos descapitalizar o nosso agricultor, que não vai comprar máquina, que não vai comprar automóvel, que vai desaquecer até a indústria imobiliária na cidade. Sim. Enfim, nós precisamos, neste momento, de um socorro e um olhar especial, porque o Brasil é um país continental, né? E felizmente nós tivemos em outros estados, a partir de Santa Catarina, uma safra recorde, né? Agora, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma estiagem severa, e se nós não tivermos um projeto que possibilite o nosso produtor, especialmente mais da Zona Sul do que na Zona Norte, mas no Noroeste, na Zona Sul do estado, na fronteira oeste, que tivemos os produtores que estão liquidados. Pois é, né? Que não colheram absolutamente nada, vemos de consecutivas estiagens e que agora chegaram no fim do poço. A mulher está endividada, o filho está endividado, ele não tem mais o que fazer e nós precisamos de um olhar de socorro, de subsídio. Veja, se nós produzimos hoje e vendemos frango, por exemplo, para a Europa, é porque nós temos uma qualidade excelente de tecnologia para produzir, né? Quem está apavorado, que é o francês e outros que não conseguem vender para a Europa, é porque não conseguem competir conosco, né? Então, nós
produzir alimento é você baratear custo, é você alimentar, não é só nas pequenas cidades, é nas grandes cidades, vai chegar aqui o alimento mais barato o dia que nós tivermos condições de produzir. E o Rio Grande precisa de socorro, precisa de alongar estas dívidas com carência para que o produtor volte a produzir. Nós somos tão resilientes, tão de coragem o gaúcho, que ele vai lá e planta de novo. Né? Mas planta sem a quantidade de adubo necessária, ele vai fazer um plantio com dificuldade. E se nós não tivermos olhando isso como um ativo, né? Essa capacidade, um ativo de geração de emprego e renda, nós vamos acabar colocando o nosso Estado numa caminhada difícil. Por isso que há tanto empenho do governo do Estado e eu espero que o governo federal faça. Eu ia perguntar, essa ajuda é do governo federal? Precisa do governo federal. Essa ajuda do governo federal. Se nós não houvermos uma securitização com alongamento de prazo, com 20 anos para o nosso produtor poder pagar, eles vão falir, eles não vão conseguir produzir. Pois é, né? E aí o Brasil inteiro também vai junto, né? Aí nós começamos a quebrar no Rio Grande e trazemos esse efeito nefasto para todo o país. Com certeza. Salmo, vou perguntar nesse sentido, né? A gente tem a questão do escoamento aí da produção. Vamos falar sobre a questão da infraestrutura. Vamos começar falando sobre a implementação do acesso asfáltico nos municípios que ainda não possuem, né? A gente tem municípios ainda que tem problema aí do acesso com asfalto. Depois quero saber o panorama dos trens, das ferrovias no Rio Grande do Sul. Pois bem, olha, esse é um sonho que todo gaúcho tem, né? E que vários governadores já vêm trabalhando nisso, de não ter nenhum município sem acesso asfáltico. Meu município, por exemplo, recebeu o seu acesso asfáltico lá no ano de 2011, para você ter uma ideia. Opa, agora não faz muito tempo, Não faz muito tempo. Mas o que mudou para o meu município foi uma coisa absurda. Quantos habitantes tem Rio dos Índios? Rio dos Índios hoje está com 4 mil habitantes. Ali, eu estava falando dos pequenos municípios. É um pequeno município, mas mudou absurdamente. Sim. Porque as pessoas acabam lá nesses pequenos municípios produzindo, como eu disse, basicamente vivem no setor primário. Sim. Que não é todo lugar que nós achamos gente com disposição para lidar com uma pocilga, com um aviário, com um tambo de leite, 24 horas. Mas gosta de comer na mesa. Ele não vem aqui na caixinha, não, o leite não, né? Ele precisa, precisa tirar o leite. Né? Então, esses detalhes são fundamentais. E a questão do acesso asfáltico é uma necessidade. Né? No começo do governo Eduardo Leite, haviam 63 municípios sem ligações asfálticas. Hoje, nós temos aproximadamente 23 que ainda não têm, né? Mas que estão em projeto e o compromisso do governador, e eu cobro e estou junto com os municípios para que nós tenhamos todas as obras iniciadas até o final do governo de todos os municípios. 497 municípios, quantos não tinham acesso? 63 não tinham. 63 ainda não tinham. Muitos estão em construção, alguns já foram entregues. Né? Vou fazer aqui uma referência mais uma vez ao Alto Uruguai, gaúcho, na região do Grande Erechim e também na região, da minha região que eu pertenço, lá para o norte do estado, para a ANZOP, a MNG, que são regiões que detinham ali, do Alto Uruguai, por exemplo, 32 municípios, 11 não tinham acesso asfáltico. Para chegar na cidade, o pessoal entender, é a estrada de areão, chão batido. Cláudio, nem os parentes iam visitar o cara. Mas é claro, né, gente? Então isso é dignidade. O acesso asfáltico para um município é desenvolvimento, é dignidade, é oportunidade de negócios, e tenho certeza que é um grande investimento. Né? Então, nós estamos confiantes e temos convicção de que agora o Estado, com essa condição financeira que felizmente está tendo, tenho certeza que vai ser possível nós termos esse sonho. Os 497. Nenhum município com asfaltinho bonitinho para os parentes visitar, pelo menos. Inclusive, né? Salmo, a questão das ferrovias também, que é uma questão, não só aqui, né, do país inteiro. Desde que eu sou pequeno, me lembro que já tivemos momentos maiores das ferrovias no país, que a gente vê na Europa, a gente vê que a Europa atravessa como um todo, mas atravessam países, né? Estados Unidos também, um país continental como o Brasil seria uma bela de uma solução, mas o modal foi abandonado faz tempo. Aqui no estado, será que não teria como retomar? Olha, eu sou um apaixonado e sou um defensor da área. Imagina! Né? Especialmente como nós falávamos antes, né? Hoje nós temos no norte do estado, no oeste de Santa Catarina, por exemplo, nós vivemos num país, nós precisamos nos integrar. Sim. Para diminuir os custos e aumentar a nossa produção. Com certeza. Né? Então, veja, nós não temos hoje nenhuma conexão do Rio Grande do Sul para com os estados vizinhos,
que não seja por rodovia ou que seja, no caso, também por hidrovia. Né? Ferrovia nós não temos. Né? E hoje nós estamos correndo o risco de as indústrias, especialmente as indústrias de carne vinculada à proteína animal, irem subindo cada vez mais para o noroeste por falta de alimento. Como eu disse, para produzir frango, produzir leite, produzir suíno, tu precisa de soja, tu precisa de milho e tu precisa de transporte. E o encarecimento desse transporte torna inviável a atividade. Né? Então, nós temos aqui a necessidade de melhorar também a questão portuária, né? Também as hidrovias? Nós temos aí hoje o Porto de Rio Grande, que está recebendo lá um investimento, mas eu sou plenamente favorável a termos o Porto de Arroio do Sal, que está sendo discutido agora. Mas tem que botar o Arroio do Sal, tem que sair. É evidente que se nós tivermos ali condições de escoar a nossa safra do norte, de trazer para cá também insumos para o setor metal mecânico da serra, né? Trazermos ali a condição de atracarmos um navio que traga os turistas, né? Imagina! Que hoje nós, por exemplo, fazem os cruzeiros, eu não faço porque não tenho condições, né? Mas vejo o pessoal que faz os cruzeiros embarca em Santos, São Paulo ou em Buenos Aires. Pois é. Não, e Santa Catarina tem, eu acho que, se não me engano, 4, 5, 6 portos em Santa Catarina. Inclusive privados. Com litoral pequeno e a gente com esse baita litoral. Exato. Então, isso tudo agrega valor e dá competitividade. E as ferrovias, nós temos aí 2 projetos que estão em curso para conectar com as malhas que nós já temos no Estado e a necessidade de modernizá-los. O vice-governador, o Gabriel, tem se atido muito a este tema, né, de conversar com as concessionárias, da ALL, da Rumo, enfim, para retomarmos trechos. Mas é importante, por exemplo, nós estamos discutindo aqui a questão da Ferrovia Norte-Sul, que é um projeto antigo que vai ligar o Noroeste e os estados do Paraná e de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, que é uma possibilidade. Ali precisa haver investimento público, ainda não temos sinalização disso, mas estamos brigando por isso. Né? Há poucos dias, que faço aqui uma referência especial, inclusive ao governador Ratinho, que desenvolveu um projeto de ferrovia lá, que vem desde Maracaju, entra no estado do Paraná, vai a Foz do Iguaçu, vem também a Paranaguá e vem até Chapecó. Olha aí, ó. Né? Olha aí a possibilidade de entrar no Rio Grande do Sul, e quero aqui fazer com justiça um elogio para a prefeita Adriane, que junto com a Federasul, né, fizeram aí um estudo de viabilidade econômica para que este trecho seja alongado e atravesse o Rio Uruguai e chega até a cidade de Passo Fundo, conectando com as demais ferrovias já existentes. Então, há necessidade de buscarmos, inclusive, parcerias público-privado. Que seja. Né? Se o governo não tem condições de fazer, é importante que não atrapalhe a iniciativa privada que tenha condições de fazê-lo, porque isso vai trazer riqueza, vai gerar oportunidade para o nosso Estado e para o nosso país que precisa. Nós precisamos crescer e cuidar da nossa gente. Com certeza, né? E transportar aí nossa produção de uma maneira mais eficiente e mais barata, com menos custo, porque isso reflete no produto final, no preço final do produto para a população. A gente está com cerca de 4 minutos e meio, Salmo. Não posso deixar de encerrar o programa, então, falando sobre política, né? Falando sobre os teus planos políticos. A gente já está em abril de 2025, tem 2026 vindo aí, eleições. Já dá para começar a projetar alguma coisa? O que você está pensando aí? Ora, eu sou um ser político, né? Acho que a política é uma ferramenta que, quando bem usada, cuida das pessoas, né? E as decisões, quer seja do preço do feijão, do preço do leite ou da passagem aérea, são decisões políticas. E nós precisamos de gente boa, né? Nós precisamos de gente que além de bem intencionada, também se apliquem a conhecer os assuntos, se preparar... Técnica. Né? Se preparar para desenvolver bons mandatos e trazerem resultados. Então, nos anos que se aproximam, teremos aí eleições, e se for da vontade do meu partido, e também nós vamos colocar o nome à disposição, sim, para contribuir. Nós nunca tivemos dificuldade disso, já disputamos a eleição, tivemos várias vitórias e contribuímos na medida do possível e não podemos nos omitir. Não só eu, mas todas aquelas pessoas, qualquer líder comunitário, qualquer pessoa que goste de gente,
tem que gostar de gente. Primeira coisa, né? Primeira coisa. E nem sempre é fácil, não, né? E escutar também, viu? Tu tem que ter tu tem que ter a capacidade de ouvir, né? E de buscar as convergências necessárias. Entregar resultado, eu acho que as pessoas precisam muito disso, né? Nós vivemos um momento muito especial. Agora não temos tempo de abordar, outro dia até podemos falar sobre isso, né? Hoje nós temos aí políticas de incentivos, por exemplo, a apostas, né? Que eu particularmente sou contra. Pois é, né? Pois é. Não vou Tomou conta, né? Tomou conta, é a última moda agora. Nós estamos aí trazendo danos que nós nem sabemos como é que vai se portar, especialmente as pessoas mais humildes que se iludem que vão vencer uma máquina. Porque propaganda é isso, né? Vai lá, tem dinheiro, você tá vendo, tem dinheiro grátis, tem não sei quantos giros, que eu não sei, não jogo, mas você pode jogar tantos giros e ganha R$2.000 e tal. Como é que o sujeito não vai pegar e brincar? Eu quero saber, vou melhorar minha vida, melhore sua vida. É assim, gente, é um jogo, gente, não tem nada de melhorar a vida. E jogo você já sabe, né? A banca sempre ganha. Não tem como ganhar, é uma máquina programada para derrotar. A banca sempre ganha. Mas, enfim, esse é um assunto, quem sabe, para um outro dia. Vou chamar para ver, vou chamar sim. Vamos cuidar daquilo que dá resultado. É verdade. O que dá resultado? Trabalho sério, honesto, né? Gerar oportunidade, criar ambiente para as pessoas produzir com qualidade de vida, né? Os filhos com uma escola que ensine uma educação de qualidade, nós termos uma saúde que cuide do cidadão quando ele precise, quer seja preventivo ou curativo. Então, nós temos tanto por fazer e coisas boas. E é isso que nós precisamos. Mais verdade, mais conhecimento, mais respeito às pessoas, fé em Deus, que faz toda a diferença. Olha, que maravilha, porque é na cidade que a vida acontece. Necessariamente. Necessariamente, né? Gostei de ver, todo cidadão é municipalista. Está acabando, já terminou o tempo ainda? Já aí, produção? Terminou o tempo. Olha, Salmo, quero agradecer, prazer te conhecer, viu? Parabéns por esse apoio, né? Nada como um ex-prefeito apoiar os prefeitos aí na Casa Civil. Parabéns por todo o trabalho, parabéns pela esposa. Somos parceiros, vamos continuar acompanhando esse trabalho, que a gente puder ajudar, estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, feliz domingo para o senhor e para a senhora, fé em Deus e vamos em frente. Comentário em Evidência, o comentário de Vladimir Kieli. Enquanto as notícias espalhadas pelo mundo dizem respeito basicamente à morte do Papa e o conclave para a substituição do pontífice da Igreja Católica, também nas questões que envolvem a briga tarifária entre os Estados Unidos e os demais países do mundo, especialmente a China, nós temos aqui na nossa economia doméstica a situação que envolve, não pode ser também completamente ignorada, a grande fraude que se estabeleceu durante a semana, que se desvendou durante a semana em cima do INSS, com mais de 6,5 bilhões de reais desviados dos aposentados. Além de ser uma notícia triste, evidentemente, é uma situação que pelo menos foi detectada pelos órgãos de controle, pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União, e que assim se pode ter um mínimo de controle em relação a isso, embora seja uma ação que esteja sendo executada já há vários anos em cima desse desvio todo. Mas o fato que não pode também ser deixado de lado, e é positivo, que envolve a nossa situação estadual, que envolve os municípios do Rio Grande do Sul, diz respeito a uma decisão histórica dos prefeitos municipais de todo o nosso estado, na medida em que, durante a semana, elegeram a primeira mulher presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Trata-se da prefeita de Nonoai, a prefeita Adriana Perim, que, de uma forma histórica, porque a entidade tem 60 anos de existência, praticamente, e nunca havia ocorrido um fato positivo dessa natureza, na medida em que sempre foram
os homens que comandaram a FAMURS. A prefeita Adriana, inclusive reeleita, uma prefeita muito competente, muito comprometida com as questões sociais, tem desenvolvido um trabalho muito interessante, muito positivo no âmbito municipal, agora assume um papel de liderança de 497 gestores no Rio Grande do Sul. E a peculiaridade também nesse caso, que precisa ser também comentada, é que o seu marido, né, quando era prefeito de Rio dos Índios, também foi presidente da FAMURS. Então nós temos agora um caso de um casal, né, um casal que comandou e vai comandar a FAMURS, o Salmo no passado, prefeito de Rio dos Índios, e agora a prefeita de Nonoai, prefeita Adriana, que tomará posse já no dia 7 de maio para comandar essa importante e poderosa instituição política gaúcha. Então, parabéns à prefeita e votos de muita sorte na condução da entidade. Olá a todos, eu sou Alexandre Dionello, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. E nesse espaço eu pretendo trazer novamente mais alguns elementos para que vocês possam entender qual é a atuação e o que envolve o trabalho dos procuradores municipais. Nós temos em Porto Alegre, e como nas demais procuradorias de todos os municípios, a atuação consultiva, que é a orientação do gestor público para a tomada de decisão no caminho da legalidade, e o contencioso, que é a representação do município em juízo. Dentro dessas duas atuações, eu hoje vou destacar a atuação consultiva, que aqui em Porto Alegre é realizada pelas procuradorias setoriais e algumas procuradorias especializadas. Atualmente, nós temos 11 procuradorias setoriais, que atendem às matérias mais importantes, ou aquelas matérias de competência do município, que tem a ver com o dia a dia do cidadão na cidade. Aqui eu incluo habitação, transporte, licitações, contratos, questões envolvendo saúde, educação, como a merenda escolar, segurança, serviços públicos, obras, manutenção das vias, enfim, tudo isso passa por atos administrativos dos gestores que tem que estar conforme a legalidade. E quem faz a aferição disso e a indicação de que determinadas políticas, projetos e atos poderão ser realizados são os procuradores municipais. Esse é o trabalho desenvolvido nas procuradorias setoriais. Temos também 4 procuradorias especializadas que cuidam de matérias como habitação, águas e esgoto, previdência pública e coleta de resíduos. O lixo, que é uma temática tão importante para o meio ambiente e para uma boa convivência e uma boa estrutura da cidade em relação à entrega de serviços pelo município aos cidadãos. Como uma matéria de inovação da Procuradoria-Geral do município, uma novidade da atual gestão da Procuradoria, nós temos a Procuradoria de Inovação, que cuida de ferramentas como inteligência artificial para a nossa cidade. Inteligência artificial no trabalho dos procuradores. É sabido que os tribunais, nos últimos anos, notadamente agora com a atuação do CNJ, têm se atualizado e têm se modernizado em questões de TI, de tecnologia da informação. Então nós temos sistemas muito rápidos e muito ágeis para acelerar a prestação jurisdicional. E o procurador é obrigado a estar dando conta do atendimento de processos na velocidade em que chegam as intimações e citações para o município. E, por conta disso, a Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre disponibilizou à Procuradoria, às custas da própria associação, uma ferramenta de inteligência artificial para que os procuradores possam atender as demandas judiciais com essa maior eficiência e velocidade. E a inteligência artificial veio a somar com uma ferramenta moderna para que os procuradores possam trabalhar com maior segurança nessa velocidade que o judiciário tem demandado e, ao fim e ao cabo, atendendo melhor e com mais rapidez as necessidades do cidadão. Então, nesse breve relato que eu aqui pude fazer para vocês, trouxe um pouco mais do que é a atuação do procurador municipal e dessa bela missão que nós cumprimos pelo bem da nossa cidade.
Um forte abraço a todos. Tá bom, para você, né? Obrigado sempre pela sua audiência e pelo seu carinho. Continue com a sua programação. A gente se fala aqui na Masper TV, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.